Mês de outubro fecha exatamente na construção deste vídeo que faço para vocês. Porém, hoje eu quero falar da importância do ler e de ser leitor numa sociedade que não lê. E na construção da estrutura também cognitiva das crianças, dos jovens, dos adultos. E aquele que aprende a ler e a adentrar na literatura, na poesia, nunca vai ficar sozinho. Sempre será uma pessoa que não vai se sentir só, porque sempre estará dialogando com algum escritor, com alguma escritora e entrando em uma determinada história. Agora imagina você ler livro de escritor que autografou seu livro. Então, mês de outubro, como tem todo esse glamour da questão do mês dos professores, do mês das crianças, muitas feiras de livros, o Brasil está cheio de feiras de livros. Eu participei da Feira Literária Internacional Capixaba, a primeira que houve, com presença de grandes nomes da literatura, e na qual a gente, nesses lugares que a gente vai, a gente acaba comprando livros e pedindo autógrafo. Então, o livro já é um patrimônio para quem adquire o hábito de ler. E o livro, a meu ver, tem que ser gerado de uma forma que chegue às mãos das crianças, para que elas possam levar para suas casas e elas irem construindo bibliotequinhas delas desde criança, e nas casas também ter o espaço do livro que seja lido. Imagine então você ter na sua biblioteca, no seu canto de livros guardados, um cantinho dos livros que foram autografados por escritores e escritoras. Que honra! Então hoje eu vou apresentar 4 livros que eu tive a honra de que eles autografassem para mim, e vou falar alguma coisa breve de cada livro desses autores. E aí, para cada autor, para cada livro, eu vou apresentando o livro e aqueles que eu consegui copiar a imagem do escritor também, para você identificar quem é a pessoa. Eu sempre falo o seguinte: um livro autografado na sua estante, ele vale ouro. Eu fico imaginando se eu tivesse um livro do Freud autografado. Quanto que valeria hoje no mercado internacional em termos de patrimônio? Uma fábula, um dinheiro enorme, né? Então, aquela galeria de livros autografados é um canto que vale a pena, porque você revela também um diálogo e uma intimidade com o escritor do livro que você está lendo. Imagina você autografar e o escritor de um livro que você vai ler, ou que você indica, ou que você admira, você conseguir pegar a assinatura. Eu peguei 4 assinaturas de 4 escritores que eu admiro muito. Vamos lá? O primeiro que eu vou apresentar é este aqui, da editora Planeta, que é Felizes por Enquanto, escrito sobre outros mundos possíveis. A Jane Nunes é uma psicóloga, doutora, que traz a tese dela, muito interessante, discutindo a descolonização dos afetos, a questão da monogamia, a questão do único Deus, da monocultura, de tudo que os colonizadores destruíram da história e da cultura indígena. E aqui interessante que é uma doutora que vai falar sobre a questão do amor, sobre a questão do amor único, do amar a um único Deus, quer dizer, quebrando toda uma história milenar da ancestralidade indígena no Brasil. E ela tem uma pegada também de escrita poética, romântica, e escreve livro infantil. E este aqui, ele não é acadêmico, mas ele reflete o pensamento dela sobre a descolonização dos afetos, mas ao mesmo tempo traz de forma sublime, poética. E olha que eu vou ler uma parte, né, uma poesia dela, ou uma reflexão dela, né? Amar ao próximo como se fosse outro. Não me ame como a si mesmo, não sou você. Toda vez que você me ama como a si, estará me colonizando. Se você só ama alguém como ama a si, então não sabe amar. Você ama ao próximo apenas ao próximo.
Ao que é próximo de você, acredita. Próximo do seu sangue, próximo da sua casa, próximo da sua cara. Você ama tanto ao próximo que quer convertê-lo em você. Se for para me amar assim, não me ame. Não seja próximo quando não quero sua presença. Não me salve da perdição que você inventa. Não me perdoe do que é pecado para você. Não quero seu amor. Esse amor que para você é bênção, para mim é maldição. Nossa! E, gente, este livro está autografado pela escritora. Vai para a minha prateleira de livros autografados. Chique, né? Vamos ao próximo livro agora. Ter um livro autografado do Pepetela, que é este livro aqui, olha. As Aventuras de Nigunga. Nigunga é um garoto que vivia lá nos meios da Revolução, que o Pepetela, ele era um angolano e era um guerreiro durante a luta da libertação da Angola e que viveu na floresta. Este livro é a comemoração de 50 anos da libertação da Angola, né? Que se torna um país independente graças a esta conquista na qual o Pepetela, escritor, fez parte. Tanto é que ele se tornou vice-primeiro-ministro depois, na primeira governança depois da Revolução e depois da conquista da liberdade de Angola. E esse Pepetela escreve muito. Ele esteve na Feira Literária Internacional Capixaba, aqui no estado do Espírito Santo. Gente, eu tenho este livro autografado, né? Isso aqui é um patrimônio. Pepetela, ele é um patrimônio da literatura mundial. E esta editora, a Capulana Editora, que lança esse livro, uma coleção Vozes da África. E olha só que literatura gostosa, porque a Pepetela, ele também, as crianças que rodavam ali nessa frente de libertação pela Angola, ele ensinava, ele educava as crianças, então ele dava uma de professor das crianças. E aí uma dessas crianças ele escreveu durante a própria guerrilha ali, na mata. Então ele fala até que ele guardava os escritos assim, escondido para que ninguém visse, que era uma forma dele sobreviver também àquela situação de guerra, né? De luta. E inspirado também em escrever a partir de pessoas que conviviam ali naquele cotidiano, que é no caso esse garoto. E olha a escrita dele que suave que é. Vou ler um pequeno trechinho aqui, tá legal? Quando o sol começava a desaparecer, Negunga partiu para a aldeia do socorrista. Conhecia bem o caminho, não poderia perder-se, mas a noite ia cair e teria de dormir antes de lá chegar. Negunga, porém, estava habituado. A bem dizer, não tinha casa, vivia com a nossa luta. Por vezes, outras vezes, se lhe apetecia, ia viajar pelos quimbós, visitando amigos e conhecidos. Mas, para que avançar demais, temos tempo de conhecer a vida do pequeno Negunga. Então, aqui você pode ter uma literatura que você lê num tapa, mas é uma história fabulosa, viu, gente? E ter esse livro autografado é um orgulho para a estante dos meus livros autografados. Então, esta aqui é mais uma que eu trago para você apreciar. Vamos para a terceira? Próximo livro, gente, é este aqui, olha. Nossa, é da Socorro Racioli e as ilustrações do Matheus Rios. Ela tem olhos de céu. Este livro ganhou o Jabuti, vencedor do Jabuti, categoria infantil, da editora Gaivota. Gente, maravilhoso ter o livro da Acioli autografado. E quem é a Acioli? É aquela que escreveu Cabeça de Santo. E ela escreveu muita literatura boa,
Eu gosto muito do Cabeça de Santo. Esse aqui é um livro infantil que as crianças na sua casa adorariam ter esse livro. E é uma história muito interessante, que dá uma virada de chave fabulosa. E ela se passa numa região do sertão, no Nordeste, onde não se chove. E como que depois essa chuva começa a cair, chover até inundar a cidade e alagar tudo, vocês têm que ler essa história. Eu vou contar o começo dela, que ela tem uma narrativa assim poética de cordel, nordestina. Quem não viu não acredita, não leva fé que é verdade, não compreende o mistério que brotou de uma cidade. Lá para as bandas do Nordeste, onde a água nunca pinga, onde a seca não tem pena, de gente, de bicho e cacimba. O nome de tal cidade é Santa Rita do Norte. No sul talvez haja outra, mas não com povo tão forte, que vive passando sede, que sofre e vê tudo morrer, que planta, mas nada cresce, que luta para sobreviver. Pois o caso começou em um dia de sol quente, com Chica Parteira correndo, gritando para toda a gente. E esta cena aqui, ilustrada, né, pelo Matheus Rios, belíssima ilustração. Esta história vai dar uma virada, vai ser muito bacana. Mas eu deixo para você comprar e adquirir esse livro. Eu estou colocando porque tem um livro da Scioli hoje, uma das maiores vendedoras de livros, e ela vive hoje de literatura. Eu acompanhei uma palestra dela num seminário sobre barro e ancestralidade aqui na cidade de Vitória, e ela fala exatamente disso. Já começa a aumentar o número de escritores e escritoras do Brasil que já vivem da literatura, coisa rara há 10 anos atrás. Então isso aqui é outra conquista. E agora eu vou para o quarto e último livro desta série que a gente está fazendo nesse vídeo, de livro como patrimônio, mais ainda quando autografado pelos escritores. E para fechar esta indicação de livros de patrimônio autografado, que fica mais poderoso ainda na sua estante de livros, se é que você tem uma, se não tem, comece a ter. E se você tem criança em casa, quanto mais livros você tem, mais você estimula eles a lerem, mas não basta ter o livro na prateleira ou na estante só para deixar empoeirado. Se você começa a ler, você passa a ser espelho para seus filhos. E eu vou trazer aqui mais um livro infantil, este aqui. Olha só de quem é este livro, poderosíssimo. O Itamar Vieira Júnior, que é autor do Torturado, um dos maiores livros dos últimos anos no Brasil, com recordes de venda. E o Itamar também escreve livro infantil. Olha que legal, os escritores de literatura para adultos começam a escrever livros infantis porque entendem que a literatura infantil que faz a projeção para que você, na vida adulta, tenha esse desejo e essa vontade de ler livros. E aqui é interessante que todo livro infantil tem ilustrações. Aqui, no lugar de ilustrações, é a editora, né? Que a editora aqui é Baião, novas editoras também a gente está vendo no mercado. Ela coloca como pinturas, Manuela Navas. Então não é desenho, ilustração, é pintura. E o livro é uma pintura de belo e a história é muito intrigante. E olha, eu vou ler uma página aqui para vocês. Mas, gente, olha aqui, que delícia, né? Um livro autografado, é um outro livro. Eu pude pegar esse autógrafo com o Itamar lá no Festival da Palavra em Dunas de Itaúnas, também aqui no Espírito Santo. Olha aqui, ele dedica para mim e para a Celina. Nós somos adultos, mas adoramos livros infantil também, porque a nossa casa sempre tem muita criança, netos e os filhos dos amigos, então os livros estão espalhados. Quem quiser ler, que leia. Vamos ler um trechinho para você ter o desejo de comprar esse livro também, da editora Baião. As crianças corriam pelo arrozal, com caniços e galhos secos. Quem os visse rindo e gritando, diria que era mais uma brincadeira. Mas a aparência de diversão se desfazia quando o pai falava: Meninos, meninos, não deixe o chupim levar o arroz, meninos. Então a praga é o chupim?
Mas que mal pode fazer um passarinho? Pensou Julinho. Ele balançava o seu galho bem devagarzinho para não os assustar. O pai incentivando os filhos a ajudar aos chupins, que é um pássaro que gosta de arroz, né? De não estragar a lavoura da propriedade da família, provavelmente uma família pequena, produtor rural, ele ficava com dó do chupim. E olha que ilustração maravilhosa que a nossa ilustradora, a Manuela Navas, que na verdade não é uma ilustração, é uma pintura. Cada página que você vê é uma obra de arte, é uma tela, né? Maravilhoso. E, gente, mais esta aqui, só que do Itamar Vieira Júnior, né? Escritor de Tortarado, livro maravilhoso que eu adorei ler. E olha, gente, vai para a minha coleção de patrimônio, livro autografado é um patrimônio muito superior. Fantástico. Faço essas indicações exatamente para que você possa entender que ler é o maior patrimônio para o crescimento cognitivo e intelectual de uma criança, de um jovem, de um adulto. E uma sociedade, um país de leitores é um país melhor, que abre cabeças, amplia o leque de percepção e faz a gente perceber a necessidade de um país onde todos sejam iguais, um país de cidadania. E a literatura ajuda muita gente a fazer isso. Quem não precisa de ler é aquele que às vezes já tem um dinheiro e acha que tudo pode comprar. Mas quem precisa crescer no suor do trabalho, a leitura passa a ser quase que uma exigência para o melhor desempenho profissional, o melhor desempenho como cidadão, como família, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como avô, como cidadão, como um todo, no geral. Fica aqui as 4 indicações desses livros. Espero que você possa adquiri-los e até, quem sabe, comprar muitos outros livros. E um dia se encontrar com o escritor e também pegar o autógrafo, valorizar esse encontro com o escritor, que é tão maravilhoso para quem escreve, receber pessoas para autografar livro e para quem lê, ter o livro autografado pelo escritor que você escolheu, o livro que você escolheu. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção até agora.